O pontificado de João Paulo II quebrou muitos recordes, mas além dos números, a liderança do Papa polonês guiou a Igreja Católica por muitos desafios crescentes no mundo moderno. Non abbiate paura, solo lui ha parole di vita, sì, di vita eterna. Luta por liberdade. Um dos maiores desafios foi a Guerra Fria e os dois blocos que dividiram o mundo ao se colocarem um contra o outro. João Paulo II sofreu em primeiro lugar com a opressão dos regimes nazista e comunista. Seu papel foi fundamental na queda do comunismo na Europa Oriental. Uma de suas primeiras viagens foi ao seu país nativo, a Polônia, em 1979. Esse foi um ponto decisivo para encorajar os poloneses a lutarem pela liberdade. Papado global. João Paulo II era um viajante experiente, chegou a todos os lugares do mundo. Ele fez 104 viagens internacionais e visitou 130 países. Em termos de distância, é suficiente para dar a volta ao mundo 30 vezes. Mas há 2 países que ele não pôde visitar: China e Rússia. Diálogo com muçulmanos e judeus. João Paulo II se referiu aos judeus como irmãos mais velhos e se tornou o primeiro papa a entrar em uma sinagoga desde os tempos de Jesus. Ele também rezou diante do Muro das Lamentações e também foi o primeiro papa a beijar um Corão e entrar em uma mesquita. A reunião em Assis. Por falar em estimular o diálogo interreligioso, João Paulo II foi pioneiro em pedir uma oração conjunta pela paz. Ele fez isso na cidade de Assis. A primeira oração conjunta aconteceu em 1986. Mais de 150 representantes de 12 religiões atenderam seu chamado. Não há guerra. Durante seu pontificado, muitos conflitos de grandes proporções ganharam repercussão internacional. Ruanda, Kosovo, Sudão, Iraque e a Guerra dos Balcãs. O Papa que sobreviveu à Segunda Guerra Mundial não ficou em silêncio. Ele foi a voz da humanidade e advogou ativamente contra a violência. Fermatevi, fermatevi davanti al bambino. Santos. Quando começou a proclamar santos, o Papa polonês olhou para os tempos modernos. Ele elevou ao altar centenas de pessoas que foram um exemplo de vida para os cristãos de hoje. Por exemplo, e pela primeira vez, ele beatificou conjuntamente um casal, Luigi e Maria Beltrame. Carta às mulheres. João Paulo II teve uma preocupação especial com as mulheres. Ele foi o primeiro papa a escrever uma carta apostólica diretamente às mulheres. Mulieres dignatem. Nela, ele convocou as mulheres a refletirem sobre suas responsabilidades pessoais, culturais, sociais e eclesiásticas. Dignidade aos doentes. Enfraquecido pela doença, João Paulo II se manteve ativo até os últimos momentos. Ele usou sua experiência pessoal para ensinar o mundo que já estava sob a influência da cultura do descartável. Perdão. No jubileu do ano 2000, João Paulo II se desculpou formalmente pelos erros passados da Igreja. Foi um momento histórico que o Papa definiu como uma memória de purificação que permitiu aos cristãos entrarem no terceiro milênio mais abertos a Deus. Um Papa para os jovens. João Paulo II entendia que os jovens precisavam de atenção especial e de um tutor. Ele então criou um encontro dedicado exclusivamente a eles, a Jornada Mundial da Juventude. O Papa disse que se sentia jovem de novo no meio da multidão. É claro que ao longo de 27 anos de pontificado, João Paulo II superou muitos obstáculos e atingiu muitos objetivos. Mas, acima de tudo, ele foi capaz de chegar a milhões de cristãos, falando com todos eles, de coração para coração.